Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer os organizadores do evento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Faço isso por intermédio do Cuevas, do Daniel, da Priscila. Agradecer também a Abracan, por meio da Kelly, que sempre nos coloca como referência para participar desses eventos. Então, agradeço por mais essa indicação, Kelly. Eu queria cumprimentar aqui meu amigo Bernardo, companheiro de velhas lutas de muito tempo, no governo, Bernardo no COAF, agora ele está no Ministério da Economia, mas tivemos muito trabalho na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro juntos. Leonardo, que também já tivemos oportunidade, né, Leonardo, de trabalharmos em outros fóruns. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação minha e depois vocês façam também na introdução de vocês. Como a Priscila colocou aqui, a ideia é fazermos uma espécie de bate-papo. A gente vai trabalhar em 3 polos, vamos dizer assim. Primeiro, onde eu reforçarei o cenário, né, pelo qual o Brasil tem passado através das ações do Banco Central, né? Já foi dito aqui, o Ângelo muito bem mostrou isso para nós hoje. O Leonardo vai nos trazer uma visão de comparabilidade, né, de análise de simetrias e assimetrias entre os diversos países, né, especialmente aqui da América Latina, América do Sul. E o Bernardo vai nos trazer uma visão de experto em prevenção à lavagem de dinheiro, como uma pessoa que trabalha, já trabalhou muito no âmbito do GAFI, né, que é o Grupo de Ação Financeira, trazendo uma visão de como podemos compatibilizar toda essa evolução tecnológica com a mitigação de riscos de lavagem de dinheiro, de financiamento de terrorismo e de proliferação de armas de destruição em massa, que esse é o termo que se usa hoje, né? Rapidamente, me apresentando, eu sou o Geraldo Magela, trabalhei 38 anos no Banco Central do Brasil, onde fiquei 32 anos na área de câmbio e capitais internacionais, tive a oportunidade de conviver com diversos momentos políticos e econômicos do Brasil, inclusive no início da década de 80, onde você tinha severos controles cambiais. Naquela oportunidade, o país não tinha reserva internacional para se comprar um remédio, né, no exterior. As pessoas não tinham acesso à moeda estrangeira para comprar remédio nem para fazer tratamento de saúde. E hoje aqui nós já estamos discutindo moeda digital, moeda eletrônica, transferências eletrônicas. O Hugo colocou aqui nos últimos 10 anos o avanço que o país teve, e a gente fica, né, como ex-funcionário do banco, né, eu saí em 2015, muitas coisas aconteceram quando eu estava lá ainda, né, Ângelo? Estrela. Então, acho que algum tijolinho a gente conseguiu plantar lá hoje. Eu vou me permitir aqui iniciar, Ângelo, fazendo aqui um reforço, talvez, do que você já falou, mas, assim, eu gosto de acompanhar, assim, como o Banco Central vai se posicionando, e aí, quando a gente era do banco, a gente aprende a ter uma linguagem do banco, né? Eu trago para vocês aqui, isso aqui eu uso sempre nas apresentações que eu faço, uma frase do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que nos dá bem claro para onde o Banco Central quer ir com relação a esse tema. Ele diz: precisamos nos dedicar ao desenho do sistema financeiro de amanhã, tendo como foco o papel da evolução tecnológica. Para o sistema financeiro, essa mudança tecnológica significa democratizar, digitalizar, desburocratizar e desmonetizar. Então, esse é o rumo que o presidente do Banco Central do Brasil nos dá. E é esse rumo que o Banco Central do Brasil está buscando alcançar. Numa outra oportunidade, o Banco Central também, com relação à tecnologia e o sistema financeiro,
e aqui já é uma visão institucional, não é particular do presidente, ele diz que uma característica notável do momento atual é a velocidade das mudanças tecnológicas e o seu impacto no sistema financeiro. Os avanços tecnológicos têm proporcionado uma diminuição exponencial dos custos de produção, de armazenamento e de processamento de dados, a rápida evolução no sistema de pagamento, novas tendências na provisão de serviços financeiros. A face mais visível dessa revolução tecnológica no setor financeiro ocorre no serviço de pagamento. Então, não há dúvida que, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista estratégico, o Banco Central já direcionou para onde quer ir. O Bernardo, aqui no painel anterior, comentou sobre a questão de se usar um táxi, um Uber, né, que são métodos diferentes de transporte, e eu diria o seguinte, é um processo irreversível no Banco Central. O Ângelo também comentou, de uma maneira pertinente, o que o Banco Central vem fazendo. E acho que é importante nós termos essa evolução tecnológica que o Banco Central vem proporcionando, né? Na verdade, se nós olharmos onde isso se iniciou, eu diria que, timidamente, em 2012, ainda, quando estávamos ainda no banco, com as facilitadoras de pagamentos no mercado de câmbio. Quando se incluiu o processo, as facilitadoras do mercado de câmbio, um agente novo que foi incluído, que proporcionou remessas entre pessoas de diferentes países. Agora, o grande marco veio em 2013, aliás. 2014 se iniciou com a Lei 12.865, que instituiu os arranjos e as instituições e as contas de pagamento no Brasil. Foi em 2013, então, aquilo é uma coisa nova para todo mundo. Em grande visão, o que significou? Significou você ter os arranjos de pagamentos, né, que são as formas, a organização de qualquer meio de pagamento, os instituidores de pagamentos, por exemplo, hoje um exemplo de instituidor de pagamento é uma carteira Visa, Mastercard, é um instituidor de pagamento. O arranjo de pagamento é o produto que ele oferece entre as diversas pessoas para liquidar suas transações. E o Banco Central criou a instituição de pagamento, que é uma instituição não bancária, que não tem conta de depósito, tem contas de pagamento, e também pode emitir alguns instrumentos de pagamento, como moeda pré-paga e moeda pós-paga. Essa foi a grande revolução que está nos alcançando agora. Por quê? No início, o Banco Central, inclusive o mercado, o próprio Banco Central, teve dificuldade de entender o que estava acontecendo. Eu acho que está se refletindo agora. Como nós falamos do PIX. O que veio lá em 2013, lá com as instituições de pagamento? Vieram instituições não bancárias fazendo remessas através de contas de domicílio, que nós falamos, nos bancos. Ou seja, as instituições financeiras não bancárias utilizam os bancos para liquidar suas transações. A partir do momento que ela possa ter uma conta de pagamento, ela pode, ela própria, usar suas contas de pagamento. E isso facilita bastante a transferibilidade. E o PIX, que veio trazer agora, o quê? Nas transferências anteriores, como é que funciona, por exemplo, uma transferência eletrônica? Você tem que ir ao banco, identificar o favorecido, colocar o número de cadastro de pessoa física do favorecido, e isso só tem um tempo para você fazer isso. O que o PIX trouxe? 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você não precisa identificar o beneficiário. Por exemplo, se a Kelly tem como chave do PIX o número do telefone dela, eu vou fazer uma remessa para o telefone da Kelly e vai cair na conta dela. E ela vai ficar sabendo, vai ser imediatamente comunicada que aquela conta chegou através dessa remessa. Então, essa é uma grande revolução. Mas nós temos que entender também a complexidade desse processo. Eu estive olhando ali agora, por curiosidade, o PIX foi instituído em 12 de agosto de 2020 pela Resolução Banco Central do Brasil número 1. Foi a primeira resolução que o Banco Central instituiu, porque, nesse período, se modificou a nomenclatura dos normativos do Banco Central. Alguém pode entrar lá e ver circular e resolução BCB. São equivalentes.
O Banco Central vem mudando toda a nomenclatura dos seus normativos, e todos eles passarão a ser ou resolução BCB ou instrução normativa, mas você tem também circulares. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque a resolução BCB, número 1, que é do PIX, ela já sofreu mais de 80 alterações, em menos de um ano. É quase todo dia, quem trabalha com isso, Leonardo, nos bancos, é uma coisa... As pessoas não custam entender. Imagina o back-office que você tem para entender tudo que está se mudando a toda hora. É uma dinâmica muito grande. Então, com uma complexidade que não é a complexidade de quem está no mercado, é uma complexidade para quem está regulando. O próprio regulador está entendendo o processo e vai aperfeiçoando todo dia. Tem dia que sai 2 instruções do PIX. Quem trabalha com PIX está tendo que ficar bem atento, porque as coisas mudam todo dia. Isso é porque o Banco Central está mudando as coisas a bel prazer? Não, é porque ele está entendendo o processo e vai aperfeiçoando o processo. Então, é o seguinte, o que eu queria trazer, já para passar para o Leonardo e para o Bernardo, é essa visão filosófica, estratégica, e a visão da complexidade que é esse sistema, e é natural que seja. É uma disrupção muito forte que está acontecendo a cada dia. Né? Nós tivemos aqui no painel anterior as pessoas falando das criptos, que é um processo que também está aí, que é irreversível. Como é que nós vamos nos adaptar a isso? Como é que os reguladores vão se adaptar a isso? Né? Como é que a gente vai trabalhar para não incorrer em erros, em riscos, né? Seja operacionais, seja o risco de lavagem e tudo mais. Tá? Essa é outra preocupação do Banco Central, que eu queria ressaltar, porque, às vezes, quando se fala de uma autorização do Banco Central, se imagina o Banco Central avaliando o aspecto exclusivamente regulatório. Não, o aspecto operacional também para o Banco Central é grande. A infraestrutura de mercado financeiro tem que funcionar. Não adianta simplesmente autorizar. Aquela empresa que está sendo autorizada, ela tem que ter estrutura tecnológica e de suporte para que não corra risco operacional no sistema. Então, é uma situação bastante complexa, né, o Brasil com esse tamanho. E, assim, finalizando, uma coisa que eu acho importante, nós estamos falando em PIX internacional. O que seria o PIX internacional? Algo semelhante ao PIX nacional que nós temos. Mas, para isso, nós temos que evoluir em 3 dimensões. Primeiro, na dimensão de acordo entre bancos centrais, para estabelecer plataformas padronizadas, padrão na regulação, né, para que se possa, então, imaginar um PIX internacional, porque a liquidação teria que ser de uma forma centralizada, numa plataforma administrada por diversos bancos centrais. Então, essas 3 dimensões têm que andar junto. Bom, saindo, então, para o polo 2, Bernardo, vou deixar você para o final, tá? Que você... Isso que eu ia falar. Tá. Porque você... Somos bons anfitriões aqui. Não, o último pênalti que bate é o craque do time. Então... Claro, para fechar, para ganhar. Leonardo. Não, eu já falei, Parabéns. as pessoas já me conhecem. Leonardo é um maestro aqui. A gente quer Leonardo, eu vou pedir para você se apresentar, Leonardo, mas antes de eu só colocar o contexto, que eu acho que nós poderíamos explorar a experiência do Leonardo, que é exatamente, Leonardo, a gente ter a sua visão de comparabilidade. A gente avaliar simetrias e assimetrias existentes entre os diversos países, aí envolvendo regulação, infraestrutura tecnológica, mercado, né, cultura, né, como é que outros países estão recebendo essa... Porque eu digo isso, pessoal, cultura, que eu tenho gente da minha família que não quer usar Pix, e não usa. Tem pessoas da minha família que guardam o papel comprovando. Então, é uma questão cultural também, por isso que eu coloco, como é que lá que ainda tem ainda no Brasil, ainda tem muitas regiões ainda que não usam toda essa tecnologia, porque não estão acostumados. E o Leonardo traz uma visão que ele foi praticamente ministro de Estado, ele foi pró-secretário da presidência do Uruguai, que é equivalente a ministro. Foi presidente do Gafilat e agora está no setor privado. Então, vamos ouvir. Leonardo, a bola está contigo agora, então. Não, muito obrigado pela invitação a todos vocês. Tentando fazer o que os reguladores da região, o que os países têm feito, eu penso que o primeiro que tem feito muito pouco. Se você olha, o México tem uma lei de fintech, o Chile está discutindo uma lei de fintech muito lentamente, mas está discutindo, a Argentina tem
desculpa, mas a situação da Argentina, que é complicada, que a Câmara de Fintechs a única que está tentando puxar. Eu acho que o governo argentino tem uma grande desconfiança pelas fintechs. Tem um monte de fintechs, 12 milhões de pessoas já estão fazendo transações com fintech na Argentina, 7 bancos digitais. O setor privado está puxando, mas o governo acho que ainda está com muita desconfiança. Depois você vê Colômbia. Colômbia também tem feito um esforço, mas ainda está no sandbox. Você falava do sandbox. O sandbox é uma boa ideia para tirar para diante a bola. Tá? Você convida todo mundo para falar de algo e você não faz nada. Mas ainda, pelo menos, escuta. O problema do sandbox, para fazer um sandbox, você precisa ter massa crítica. Senão o sandbox termina sendo feito por 5 ou 6 companhias. E isso tem passado no Uruguai, tem passado na Colômbia, enfim. O Paraguai também tem alguma regulação basicamente de pagamento pelas telcos. As empresas de telecomunicações paraguaias são muito fortes em remessas, em bilheteira eletrônica, mas essa é a regulação do Paraguai. O que eu acho que tem de comum as regulações, primeiro tem muito medo. Tem muito medo do desconhecimento da tecnologia por parte do supervisor e do regulador. Segundo, tem um focus, um driving muito forte em proteção ao consumidor. Terceiro, tem um driving também de pretensão em lavagem de dinheiro. E quarto, tem também um focus muito forte em o que é a sustentabilidade da tecnologia e a credibilidade da tecnologia. O que eu penso que tem que ser feito é que o sujeito principal da regulação tem que ser o consumidor. E quando eu falo de consumidor, não é simplesmente pela proteção do consumidor, mas também por o fato, a forma que o consumidor usa todos os métodos de pagamentos, etc. E quando eu falo isso, eu acho que da mão do consumidor como base da regulação, tem que ir também o Open Banking. Porque o dono de informação é o consumidor. E aí tem uma puxa muito forte entre bancos e fintechs, porque o banco acha que é o dono da informação. E tem havido, em alguns países, muita cooptação do regulador por parte dos bancos. Os bancos não querem competência, de fato, têm comprado muitas das fintechs, e aí tem outro problema que é a concentração. A regulação não está olhando corretamente a concentração. E se você não olha corretamente a concentração, o que pode vir é, da mão das grandes tecnológicas, comprar tudo. Eu não estou em contra da concentração, mas a concentração tem que ser, não tem que ser contrária à competência. E eu acho que um dos grandes problemas que vamos ter no próximo tempo é a ausência da competência. O mercado começou sendo muito competitivo, os bancos e as grandes tecnológicas terminam comprando muito dessas fintechs, e aí acho que o outro foco da regulação tem que ser defesa da competência. E com isso, eu acho que a gente poderia fazer um sentido comum. A Europa está fazendo isso. Se você olha o que está fazendo a Europa, é basicamente proteção ao consumidor, proteção ao controle de lavagem de dinheiro, defesa e promoção da competência e proteção da tecnologia, da confiabilidade da tecnologia. Eu aproveito, já pegando o gancho do Leonardo. Bernardo, deixa eu dar o pano de fundo que eu acho que seria interessante você explorar, porque a gente nota a preocupação tanto do regulador quanto dos regulados com você em compatibilizar o teu investimento com o arcabouço legal e regulatório. Né? E assim, a gente sabe, falando na tua área, que é lavagem de dinheiro, né? Financiamento do terrorismo, proliferação de armas. Né? Na sua visão, assim, eu quero explorar você o seguinte: como você encara, e como o GAFI encara isso, né, para que não haja o de-risking, para o outro também, para que não haja uma exacerbação de risco,
Como é que você enxerga isso, o GAFI enxerga isso, e trazendo um recado também para quem já está instalado? Porque o que a gente tem notado, Leonardo, na linha que você está falando, de não querer competência e tal, que as pessoas que já estão, as instituições que estão instaladas, estão dizendo o seguinte: os novos entrantes vão entrar com menos custo de observância, com menos regras de prevenção, portanto, serão com uma desvantagem competitiva. Tem Como muitos você freeriders aqui, não? Exato. Então, eu acho que se você pudesse, Bernardo, nos direcionar para esse lado, que é o lado, vamos dizer assim, da desvantagem competitiva, da vantagem competitiva, com equilíbrio entre normas e evolução. E é claro que esse corte que o Leonardo fez, ele fez um corte de mercado, uma questão de situação de mercado, competição, livre concorrência ou concentração, como queira, a desconfiança em relação ao que é o produto e a plataforma e a submissão de informação, e a discussão que eu trago para o campo da lavageira, que é a minha especialidade, e vou repetir algumas coisas que eu já falei no painel anterior, é exatamente como lidar com isso enquanto isso... primeiro, entender que isso já está aí. Né? Não adianta ir contra, já está. Então, como que nós vamos lidar? E, de novo, quando se fala em prevenção à lavagem de dinheiro, tirando toda a análise de mercado que o Leonardo faz, é a preocupação não, além de você ter a possibilidade de entrantes, aqueles mais arrojados, que queiram fazer alguma coisa errada, mas mais do que isso, é proteger os que operam de forma correta para que eles sejam usados, né, por criminosos. Que esse que é o mote. Né? Você, primeiro, ter uma capacidade do Estado, e aí a melhor prática internacional, e o GAFI observa muito isso, a transformação digital, a informação. Os dois bens mais importantes, ativos do mundo, serão a informação e água. Né? É o que vai ser mais valioso no mundo. E já é. E a carne uruguaia também. E também. O doce de leite uruguaio. O fato é que você juntar tudo isso e aí trazer para um campo da regulação. Falar em norma é muito fácil, né? O regulador põe, regula, exerce o seu poder. Tem normas que pegam, normas que não pegam. O que eu acho que a boa norma ela tem que prezar? Ela tem que reconhecer. E aí, de novo, a sandbox ela pode ser uma opção de a gente experimentar algumas coisas que a gente ainda não tem capacidade para entender bem do ponto de vista financeiro, que é o nosso caso. Né? Então, nós vamos ter uma boa regulação. E eu até acho que a regulação... O Brasil tem andado, especialmente o Banco Central, porque o Magela falou uma coisa importante. De certa forma, o sistema de pagamentos é o que ele vai desembocar lá. Então, isso, de certa forma, o Banco Central, e com a sua capacidade, que é muito sólida, ele vai exercer isso de uma forma melhor. A preocupação são os outros, aqueles outros que, de alguma forma, não entram, e a gente até discutiu da história de você ser autorizado pelo Banco Central para operar, e aqueles que não são autorizados a operar pelo Banco Central porque não usam aquele ambiente que está sob a regulação do Banco Central. Né? Mas o fato é que o que se quer é que se proteger esse mercado, como todos os outros. Então, eu não quero. E aí você vai entrar num campo onde você já sabe que a tecnologia permite a operação, que eles falam, a não face-to-face, sem cara a cara, você não precisa ir lá, abre conta digital sem precisar. Ótimo, que não precisa nem sair de casa. Né? Eu nem sei qual é o nome do meu gerente. Muito bom, eu acho isso legal. Com todo respeito ao gerente, mas eu acho que é uma transformação. Mas o fato é que um criminoso também pode fazer isso. Essa que é a questão. O criminoso se valer dessa condição de não face-to-face, de poder operar também, e usar aquele produto, né, para cometer crime. A história do beneficiário final é uma palavrinha que tem sido usada muito, porque o beneficiário final é você monta uma estrutura inteira, mas quem usufrui, quem se beneficia daquele recurso, não é a pessoa que está no front desk, não é a pessoa que está com a sua identificação ali retida, mesmo que seja de forma digital, né, que é a ideia. Né? Você fala até em identificação de documentos digitais. Todo mundo já tem documentos digitais. Isso entra no mundo também. Então, ter a certeza de que você consegue controlar, identificar, saber quem opera, para que você não seja usado, confundido com o criminoso, e aí você vai incorrer nas devidas penas. Então, eu penso sempre nesse sentido. A boa regulação ela tem que entender esse mercado, tentar convencer, e aí a parceria, para mim, é fundamental, você ter a parceria com as entidades para trazê-las para essa discussão, para, de forma clara, poder discutir a competição, nós vamos ter uma boa competição, ou não, vamos ter uma concentração. Como é que vai ser a regra do jogo? Uma regra clara, todos podendo operar, porque ter um incentivo para que quem realmente não se enquadrar ou não se adequar, não se seduzir por esse mundo,
realmente vai pagar o preço de operar num mercado que aí seria um mercado paralelo, né? Que é o que não queremos, né? A gente imagina que a força que tem as fintechs e toda essa transformação digital, com números absurdos e muito rápido, crescimento em profusão, seria muito difícil fazer um controle 1 a 1. Então, nós precisamos ter uma condição também de demonstrar que a gente vai dar as devidas condições para não afetar o negócio, mas também não deixar que o negócio seja usado por quem quer que seja para o cometimento do crime. Eu acho que essa que é a grande mensagem que a gente precisa passar nesse campo do controle da lavagem de dinheiro. E os riscos, que são inerentes do negócio. E aí os riscos você vai avaliar. Riscos de negócio, o risco do próprio produto, do próprio serviço, mas o risco para o cometimento de crime, que esse que é o olhar que a gente tenta colocar. O que o Leonardo disse que na Europa se faz muito é a proteção do cliente, mas a proteção do mercado para não ser usado por criminosos. E aí é onde entra a questão da lavagem de dinheiro. Eu paro por aqui, a gente pode bater então, voltando mais para um papo. vocês dois de novo. É importante também a regulação evitar o arbitragem regulatório. O problema do arbitragem regulatório é quando vocês diz, você não entra, você entra, e aí tem que ser muito claro que as diferenças tecnológicas não podem deixar algum dos players fora da regulação. Porque o pior é que o peixe está fora da peceira, não? O peixe tem que estar aí dentro para você poder regular, supervisar. E outro tema que também eu acho que o problema da proteção do controle de lavagem de dinheiro tem que ser feito em base a risco. A maior mentira eu acho muitas vezes que isso tudo é em base a risco, mas quando você vai ser supervisado não é em base a risco. Então, aí não funciona. E nesse caso, a maior parte dos pagamentos do uso da fintech não tem problema de crime. Então, tem que se focalizar aquelas empresas de baixa regulação, em países de baixa supervisão, entre outras coisas. Eu acho perfeito, você colocou um ponto aí, Leonardo. Até eu ia levantar exatamente essa bola para vocês dois, do que como é que seria sanado esse problema, né, da desvantagem ou vantagem competitiva, seria com a aplicação do princípio, inclusive pelo regulador, da abordagem com base no risco. Né? E vocês já adiantaram isso, porque é assim que eu vejo, né? Assim, há alguma interpretação de que vai haver facilidade para lavar dinheiro no mercado. Eu não vejo dessa forma, porque há instrumentos, qualquer que seja, né, a instituição, para poder fazer isso. Eu tinha uma pergunta que eu queria direcionar. Rapidamente, Bernardo, eu vi você comentando no corredor, e eu achei interessante levantar aqui, porque nós estamos falando de fintechs, agora não financeira, talvez o CNF Fintech seja que você estava comentando sobre estudos que há no âmbito do governo, com relação à regulação das plataformas de jogos. A gente vê muito, por exemplo, jogo de futebol, a gente vê lá, né, as apostas, e isso no Brasil ainda não está claro. Como é que tem alguma coisa nesse? Poderia nos dar uma? Porque acho que são plataformas de negócio. Ótimo ponto, porque ele pega, por exemplo, começou com a discussão de criptomoedas. O Brasil, nós temos hoje 5 projetos de lei no Congresso discutindo criptomoedas ou ativos virtuais, o termo que se queira dar. E sempre falam, agora vamos discutir um projeto tal. Tem um até que eu gosto mais, eu pessoalmente gosto mais de um do que dos outros, mas tudo bem. Está no Congresso. A gente ainda não tem uma norma sobre criptomoedas ou ativos virtuais. O que eu estou casando com ainda nesse campo da tecnologia? Aí o Brasil avançou de uma forma mais rápida, aprovando uma legislação que fala sobre apostas esportivas por cota fixa, é o nome que eles dão. Nada mais é do que as sporting bets, essas apostas eletrônicas de sites, e que a grande parte dos sites das empresas não estão no Brasil, porque, obviamente, o Brasil ainda não tem, a regulação ainda não está completa. E por que casa com o tema da tecnologia? Porque se aceita, em primeiro lugar, são empresas que estão fora e que aqui não tem uma regulação clara sobre como operar, quer dizer, agora que se começa a discutir, e os meios de pagamento são os mais diversos. Por exemplo, há a possibilidade de você, e que não tem nada de legal, não há nada de legal, simplesmente dizer que a tecnologia andou para um lado, não andou para o outro, e a gente está vivendo uma assimetria, eu diria, normativa, porque nós estamos agora com um produto de um setor que tem crescido não só no Brasil, mas em todos os países. Só para vocês terem uma ideia, dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro,
19 tem algum patrocínio de alguma empresa de apostas eletrônicas, que também não é legal, né? Só chama atenção o fato de você ter tudo dentro de um ambiente eletrônico, com meios de pagamento eletrônico, e a gente ainda carece de ajustes normativos nesse sentido. Só para aproveitar essa. Obrigada. Esse painel foi maravilhoso. Muito obrigada pela